Ok, vamos analisar um pouco mais a fundo essa operação policial recente que, nossa, abalou o Rio de Janeiro. Pois é. Temos aqui umas análises bem interessantes de especialistas sobre o que já estão chamando de a ação policial mais letal, né? Exatamente. Na história da cidade. Exatamente. E a dimensão disso é realmente algo sem precedente para o Rio. Os números iniciais que a gente tem já passam de 60 mortos e, infelizmente, pode ser que aumente ainda. Nossa Senhora! Só isso já marca a operação historicamente, né? Mas o curioso, o paradoxo, é que apesar dessa força toda, dessa letalidade, o alvo principal mesmo não foi pego, escapou. E esse alvo principal é o Edgar Alves de Andrade, certo? Que tem os apelidos Doca da Penha ou Urso. Esse mesmo. Um homem de 50 anos que é apontado como uma peça, assim, chave na hierarquia do Comando Vermelho. Que é uma das maiores facções do Rio, né? Para quem talvez não acompanhe tão de perto, o controle de território, tráfico, é uma história longa. Exato. E a importância desse DOCA é tão grande que o Disque Denúncia, aquele serviço oficial de denúncias anônimas, está oferecendo R$100 mil por informação que leve a ele. R$100 mil? 100 mil. E esse valor, olha, é um indicador muito interessante, porque ele coloca o DOCA num patamar de notoriedade que tem paralelos históricos bem significativos, sabe? Como assim? Se a gente voltar lá para 2000, R$100 mil era o valor que ofereciam por informações sobre o Fernandinho Beiramar, o Luiz Fernando da Costa. Ah, lembro disso. Na época que ele tinha fugido para a Colômbia, né? Tinha aquela história com as Farcs. Exatamente. Ele estava no auge da notoriedade internacional dele. Então, oferecer o mesmo valor hoje pelo DOCA, mais de 20 anos depois, sugere que ele alcançou um nível de poder ou de periculosidade que as autoridades veem como comparável ao do Beiramar naquela época. É isso. é por aí. É um sinal claro de como as forças de segurança enxergam ele hoje, na estrutura do Comando Vermelho. Ele não é só um chefe local, sabe? É alguém estratégico, talvez um dos principais, articuladores ou financiadores da facção. A recompensa mostra isso, a prioridade em pegar ele. Faz sentido. E essa percepção de poder fica ainda mais clara quando a gente vê a estrutura de segurança que ele tinha, né? As fontes da polícia falam que ele tinha um esquema com pelo menos 70 criminosos armados só para proteção pessoal dele. 70? É um número impressionante. Mostra bem o nível de poder mesmo, né, que essas lideranças conseguem ter dentro das comunidades. Não é só ter uns seguranças, é quase uma estrutura militarizada de defesa. Uma defesa pessoal. Exato. E lembrando que a operação em si era maior, né? Tinha uns 100 mandados de prisão para cumprir. É verdade. O DOCA era o principal, mas não o único alvo. Tinham outros nomes importantes ali na lista. Carlos da Costa Neves, o Gadernal. Isso. E um tal de Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW. Também gente da cúpula ali da facção naquela região, mas claro, a fuga do DOCA, o número 1, é o que chama mais atenção. Sem dúvida. E para a gente entender melhor essa dinâmica toda, do confronto, da fuga, é interessante comparar essa operação com outra bem grande que teve no passado. Tipo a ocupação do Complexo do Alemão em 2010. Ah, sim. Lembro bem. Quais as principais diferenças? Olha, as diferenças são gritantes e ajudam a explicar por que o resultado foi tão diferente. Em 2010, teve um planejamento, assim, muito extenso. Mais importante, a operação foi, de certa forma, anunciada, né? Como assim, anunciada? Tinha uma tensão crescendo por dias, confrontos menores. Dava para sentir que algo grande ia acontecer. A inteligência foi usada muito mais para mapear tudo. Não foi uma surpresa total. Entendi. E qual foi a consequência dessa abordagem mais planejada, mais anunciada lá em 2010? A reação dos criminosos foi outra. Diante daquela demonstração de força toda, da entrada quase inevitável da polícia e do exército, a estratégia deles parece ter sido mais de contenção para permitir a fuga. Ah, tipo ganhar tempo? Exato. Criaram barricadas, teve confronto, claro. Mas o objetivo principal de muitos ali parecia ser segurar a polícia
para dar tempo para as lideranças e para muita gente escapar. Pelas matas, esgoto. Evitar o confronto direto, massivo. Era a tática de sobrevivência deles. Entendi. Então, 2010 foi mais um cerco anunciado, força militar grande e uma fuga mais organizada do crime. E agora, nessa operação recente? Como foi? Agora, o cenário que as fontes descrevem é bem diferente. O planejamento teria sido muito mais rápido. Quase de um dia para o outro. Focado nas polícias do Estado mesmo, sem aquele aparato militar todo de 2010. E o ponto-chave foi? A surpresa. Totalmente. Não teve anúncio, não teve aquela escalada de tensão pública. A ideia parece ter sido pegar os criminosos desprevenidos mesmo. E aí a coisa fica intrigante. Porque essa tática da surpresa, que talvez fosse para facilitar a captura, acabou batendo de frente com uma movimentação inesperada dos próprios criminosos, né? E isso levou a esse resultado tão letal. Precisamente. É o que as informações indicam. Um contexto muito específico que acabou potencializando a violência. Parece que um número grande de homens armados do grupo do DOCA não estava na base principal quando a polícia entrou. Não estava. E onde eles estavam? Estariam voltando de outra missão. Tinham ido dar apoio para membros da mesma facção que tinham invadido outra área do Rio, a região da Pedreira, partindo lá do Chapadão. Caramba! Então eles estavam, voltando dessa ação externa, sem saber que tinha essa mega operação rolando na área deles, e aí deram de cara com a polícia. Exatamente essa a narrativa que está surgindo, um encontro fortuito assim, e brutal. A polícia já estava entrando, se posicionando na comunidade, e esse grupo grande de criminosos, talvez voltando cansados, menos alertas depois da ação na Pedreira, simplesmente bateu de frente com os policiais. Nossa, que cenário! Um choque inesperado para os dois lados, então. Provavelmente. Não deu tempo, e talvez nem fosse intenção ali naquele momento, de organizar aquela estratégia de contenção e fuga que a gente viu em 2010. O que rolou foi confronto direto, imediato e muito violento. E isso explicaria esse número altíssimo de mortos entre os suspeitos. Uma batalha quase campal, não planejada, diferente de um cerco onde se espera a resistência, mas talvez não um encontro assim, frontal, dessa magnitude. E a interpretação mais plausível que as análises trazem, sim. A surpresa, que era para ser a vantagem tática da polícia, acabou gerando um cenário de caos, de confronto generalizado quando esses dois grupos armados, polícia entrando, criminosos voltando, se chocaram. Isso transformou a operação numa sequência de tiroteios muito intensos em vários pontos, o que resultou nessa alta letalidade. Isso faz a gente pensar também nas táticas de defesa do próprio Comando Vermelho, né? Mesmo pegos meio de surpresa, assim, a resistência foi tão forte que impediu o avanço até o DOCA e ainda causou tantas baixas entre os próprios criminosos. Como é que funciona essa estrutura de defesa deles? Olha, as fontes comentam que o Comando Vermelho e outras facções também usam táticas que misturam um pouco de controle territorial urbano com elementos de guerrilha mesmo. Há relatos até de treinamento específico para isso. Treinamento de guerrilha? É. E a defesa geralmente é organizada em camadas, como se fossem anéis de proteção. Camadas? Como assim? Imagina assim, tem um núcleo onde o líder está, certo? Ao redor dele tem camadas de defesa. A camada mais externa são chamados soldados ou vapores. Eles ficam em pontos estratégicos, lajes, esquinas de viela, geralmente com fuzis, armas de maior alcance. A primeira linha de defesa. Exato. A função deles é ser a primeira contenção, dar o alarme e tentar segurar a polícia o mais longe possível do centro de comando do chefe. E se a polícia consegue passar por essa primeira camada? Aí entram as camadas seguintes e intermediárias. Ali pode ter gente mais experiente, com armamento talvez diferente, posicionados para cobrir a retirada da primeira linha e criar mais obstáculos. Usam barricada, tática de emboscada em beco, viela estreita. Eles conhecem o terreno como ninguém, né? E o objetivo é sempre o mesmo? Atrasar a polícia. Atrasar o avanço e proteger o núcleo onde está o líder, que, por sua vez, tem a segurança imediata dele, o grupo mais próximo, mais leal. Entendi. Então, essa estrutura em camadas
mesmo sendo surpreendida pela operação, ainda funcionou para o DOCA. A polícia acabou ficando presa nesses confrontos das camadas mais externas e intermediárias. Parece que sim. A progressão da polícia, mesmo começando com a vantagem da surpresa para entrar na área, encontrou essa resistência organizada e muito violenta nessas barreiras seguintes. Os tiroteios intensos, a alta letalidade, aconteceram muito nessas tentativas de romper as defesas. Cada camada que a polícia vencia era um confronto sangrento. E enquanto isso acontecia, E enquanto a atenção e os recursos da polícia estavam focados nesses combates mais na frente, a estrutura, mesmo que abalada, parece que ainda deu a brecha que o alvo principal, o DOCA, precisava para ser retirado dali ou para achar uma rota de fuga. é impressionante pensar nisso. Quer dizer, dezenas de homens que supostamente faziam a segurança dele morreram. A operação foi a mais letal da história e ainda assim o objetivo número 1 escapou. E agora? Qual a situação? Agora, bom, o DOCA está foragido, a polícia continua buscando, claro. A aposta mais provável é que ele esteja escondido em alguma outra área controlada pela facção, né? Contando com o apoio de quem sobreviveu e que provavelmente ajudou ele a sair durante o caos da operação. E a polícia continua na área da operação? Sim, a presença ostensiva de agentes nas comunidades onde tudo aconteceu indica que as buscas ainda são prioridade. E também que é uma tentativa de consolidar o controle da área depois de um evento tão violento. Certo. Então, só para a gente amarrar tudo o que a gente discutiu aqui. Tivemos essa operação policial no Rio, que se tornou a mais letal já registrada, mas, paradoxalmente, falhou em capturar o alvo principal, o DOCA da Penha, um líder importante do Comando Vermelho. Exato. Vimos que a recompensa por ele o coloca no mesmo nível de figuras históricas como o Beira-Mar. Entendemos a estrutura de segurança complexa e numerosa que o protegia. E comparamos essa operação com a do alemão, em 2010, vendo as diferenças cruciais na abordagem. Surpresa agora contra um cerco mais anunciado antes. Isso. E, fundamental, a gente desvendou essa dinâmica bem particular do evento atual. Esse encontro meio fortuito, caótico, entre a polícia que chegava e um grupo grande de criminosos que voltava de outra ação. Isso gerou os confrontos diretos e a alta letalidade. Exatamente. E por fim, a questão das táticas de defesa em camadas do Comando Vermelho, que mesmo sob de ataque, parece que funcionaram para proteger o líder enquanto a batalha comia solta nas linhas de frente. Pois é. E toda essa análise deixa a gente com uma pergunta importante para refletir, né? Algo que vai além dos fatos em si. Com certeza. Se o DOCA conseguiu escapar, apesar dessa escala toda, da letalidade, da tática de surpresa, o que isso diz sobre a efetividade real de diferentes estratégias de policiamento contra essas lideranças do crime que estão tão entrincheiradas, tão protegidas? Exato. Será que a estratégia da surpresa, que traz esse risco enorme de confronto direto, de letalidade alta, é mais eficaz para desmontar essas cúpulas do que um cerco mais planejado, mais anunciado, como foi em 2010? Que talvez cause menos mortes ali na hora, mas pode facilitar mais fugas? É uma pergunta difícil, porque eficácia pode ser medida de muitos jeitos, né? Capturar o líder é uma medida óbvia. Mas e reduzir o poder da facção a longo prazo? Apreender armas, retomar território, ou até mesmo evitar um banho de sangue ainda maior? Precisamente. E aí que está a provocação para quem nos ouve pensar. Como é que a sociedade e as próprias forças de segurança devem definir e medir o que é sucesso numa operação dessas? É só pela captura do líder, custe o que custar? É pela redução da violência no futuro, mesmo que isso signifique talvez fazer concessões táticas agora? Ou é pela minimização das perdas de vidas? De todos os lados, né? Civis, policiais e até dos suspeitos, reconhecendo o custo humano gigantesco dessas guerras urbanas. Exatamente. Não tem resposta fácil para isso, mas pensar sobre essas questões é fundamental quando a gente analisa eventos como esse. Fica aí a reflexão.